fatos econômicos relacionados ao último pleito eleitoral do Brasil, ocorrido agora no dia 30 de outubro, referente ao segundo turno dessa eleição, aonde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi vitorioso contra o seu adversário, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Após a eleição, o presidente atual, o Bolsonaro, não se pronunciou, não fez nenhuma manifestação de que reconhecia a eleição do seu oponente e nem de nenhum tipo de posicionamento, e o que deixou um certo mistério no ar, gerando uma certa insegurança no cenário, né, nacional e com observadores aí de todo o contexto internacional sobre a economia brasileira. Esse fato por si só já foi um fato bastante relevante do ponto de vista da economia, porque quando você não tem certeza de quais serão os próximos passos de um governo, que atualmente é governo, o presidente Jair Bolsonaro, as economias mundiais, os investidores, eles ficam um pouco ressabiados, desconfiados, e começa então a ter atitudes que correspondem a situações de insegurança e incerteza. Em situações de insegurança e incerteza econômica, as ações no mercado, principalmente no mercado financeiro, tendem a ser de certa forma bem intensas, e isso refletiu em queda dos valores das ações da Petrobras, do Banco do Brasil e da Vale aqui no Brasil, né? E isso refletiu negativamente para essas empresas devido a serem empresas brasileiras e que podem ser influenciadas pela nova política econômica do atual governo, aliás, do próximo governo, que assumirá a partir de 1º de janeiro de 2023. Bom, mas em contrapartida, a Bolsa de Valores teve uma movimentação bastante acentuada, fechando em alta nos últimos 2 dias, e também o dólar apresentou uma queda, significando aí uma entrada de recursos, né, no país, de recursos estrangeiros no país, direcionando então para uma melhor aceitação, vamos dizer assim, do cenário internacional geral para o presidente eleito, no caso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi que nesse processo aí, os caminhoneiros, no dia de ontem, na segunda-feira, no caso dia 31 de outubro, resolveram obstruir as estradas em protesto contra a eleição do presidente Lula e em defesa da permanência do atual presidente, o presidente Jair Bolsonaro. Esse fato gerou algumas outras situações, porque além de continuar intensificando as incertezas, gerou a solicitação por parte desse grupo da intervenção militar na tentativa de conseguir manter o governo atual no poder, no sentido de que as Forças Armadas entrassem praticando um golpe militar, mas o que não foi previsto, não tinha fundamento, a Constituição Federal não permite, não prevê, e, além disso, as instituições brasileiras reagiram bem na tentativa de acontecimento. Esse fato, né, da força das instituições favoreceu para que o grupo hoje fosse dissipado, né, está sendo ainda dissipado no país, e também hoje, dia 1º de novembro, o presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, fez seu pronunciamento reconhecendo que essas ações aí não são favoráveis à economia e muito menos ao desenvolvimento do país, e que ele irá cumprir a Constituição, fortalecendo o seu compromisso com a democracia. Isso, de certa forma, irá fazer dar uma acalmada nos ânimos do mercado, e, além disso, a gente poderá perceber que algumas coisas que já estavam começando a ter um certo burburinho no país também vão arrefecer, vão amenizar. Como, por exemplo, as pessoas já estavam começando a buscar estocar alimentos, estocar combustíveis, comprar mais gás de cozinha, por exemplo, e fora que a dificuldade, né, a não chegada de diversos produtos na ponta, né, onde o consumidor pode comprar ou teria acesso para comprar, que estavam parados nas estradas, começou a gerar um certo burburinho aí de crise interna, além de outros grupos civis também estarem tendendo a interferir nesse processo da paralisação. Contudo, a justiça interviu, os governadores também se movimentaram e acabou por esse processo, que ainda está em processo de dissipação aí desses protestantes aí
em relação à permanência total do governo, e o próprio governo reconheceu que isso não é um bom caminho e que pretende cumprir a Constituição e que isso não é o caminho que deve ser seguido aí pela direita. Ou seja, o país está num momento de incerteza, mas começa a retomar seu rumo. Provavelmente, as ações da Petrobras, do Banco do Brasil, da Vale, das empresas estatais brasileiras em geral, vão permanecer oscilando bastante nos próximos meses, até ter uma pauta econômica definida aí do governo Lula. Mas o restante provavelmente vai se estabilizar e nós teremos alguns momentos aí de favorecimento para a economia brasileira. Então, esse é o cenário atual e a gente pode estar por aqui, vou procurar estar por aqui algumas vezes durante esses próximos meses aí até a transição do governo e posteriormente analisando questões econômicas relativas às mudanças políticas que a gente vai passar nos próximos meses até início do ano de 2023. Um abraço a todos e até mais. Bye, bye.